Houve uma época em que literalmente chovia carne em Kentucky. Em 1876, os moradores de Olympia Springs estavam fazendo suas rotinas diárias quando, de repente, começou a cair carne do céu azul e limpo. A carne cobriu uma área de 90 por 35 metros. As pessoas se reuniram para testemunhar a ocorrência. Algumas mais ousadas se aventuraram a provar a carne para adivinhar sua origem. Com o tempo, a maioria dos habitantes locais perdeu o interesse. No entanto, havia um cientista dedicado que propôs uma explicação intrigante. A carne era proveniente de abutres. Na verdade, um monte de vômito de abutres. Eca! Quando estão angustiadas, essas aves tendem a extrair o alimento de suas barrigas. Isso as torna mais leves para uma fuga rápida. A condição da carne combinada com essa teoria pode explicar o evento misterioso. E essa não é a única coisa estranha que caiu do alto. A chuva de animais pode ser de peixes e sapos. Em 1994, uma substância gelatinosa caiu no chão em Oakville. A gelatina estelar era uma gosma misteriosa e fez com que quase todos os residentes ficassem doentes com sintomas semelhantes aos da gripe. Os especialistas analisaram a substância e descobriram que continha glóbulos brancos humanos e 2 tipos de bactérias. Uma delas pode ser encontrada no sistema digestivo humano. A origem da substância e sua conexão com os sintomas semelhantes aos da gripe permanecem desconhecidas. Ao contrário do folclore que atribui sua origem ao céu, a geleia estelar pode ter diversas fontes, como os ovidutos de sapos, ou se formar por meio do agrupamento de animais aquáticos gelatinosos. Certos tipos de fungos, principalmente quando em estado de decomposição, são capazes de assumir uma consistência gelatinosa, e até mesmo os fungos viscosos podem apresentar características semelhantes. Agora, imagine ter medo de aranhas e depois ver isso. No leste do Brasil, houve uma incidência de aranhas caindo do céu. Na verdade, a chuva de aranhas não é tão incomum quanto se pode supor. Isso já aconteceu em lugares como Flórida, Argentina e outras partes do mundo. Acontece que há algumas delas que vivem e caçam juntas. Elas fazem uma grande teia entre arbustos e árvores para capturar mais insetos. Mas um vento forte pode rasgar a teia e levar as aranhas para o ar, fazendo com que pareça que há uma chuva. A próxima na lista de coisas estranhas que caem do céu são as bolas de golfe. Em um dia de setembro de 1979, jogadores de golfe da Flórida vivenciaram esse fenômeno. De repente, um monte de bolas começou a cair do céu direto para o campo. Especialistas em meteorologia disseram que um tornado havia passado pelo litoral e coletado um pouco de água de um lago próximo ao campo. A tempestade também pegou um monte de bolas pelo caminho. Quando o tornado se acalmou, todas caíram. Outro caso interessante ocorreu no noroeste do Pacífico. A chuva leitosa foi provocada por uma tempestade de poeira em um lago rico em sal do Oregon. Em um primeiro momento, os cientistas pensaram que havia sido causada pela erosão do vento em áreas queimadas, mas isso não coincidia com a direção dele. Outra pista foi a composição da água, semelhante à de um lago seco. Então, eles concluíram que ela poderia ter vindo do Summer Lake, no Oregon. Trata-se de um lago raso que seca durante o período sem chuva. Uma tempestade com ventos fortes havia atingido o local na noite anterior à chuva leitosa, possivelmente levantando poeira no ar. Ela deixou um resíduo branco em carros e janelas em 15 cidades. A chuva de sangue, ou vermelha, pode parecer um enredo de filme de terror, mas é real. Ela tem aparência de sangue e vem confundindo as pessoas desde os tempos de Ilíada de Homero. Naquela época, as pessoas achavam que era sangue de verdade caindo do céu, e isso era visto como um mau presságio. Mas a ciência entrou em cena para esclarecer as coisas. Esse fenômeno geralmente é causado por coisas inofensivas, como poeira vermelha ou micro-organismos minúsculos flutuando na água. Às vezes, é o trabalho de microalgas verdes. A neve de melancia pode parecer tentadora, mas não é um lanche. Mesmo em pequenas quantidades, pode levar a problemas de saúde desagradáveis. A alga nivalis, que ao contrário das algas típicas que preferem lagos, se desenvolve na neve e dá a cor rosa a ela. É encontrada principalmente em áreas de grande altitude durante o verão. E deixa a neve rosa avermelhada, então essas manchas são frequentemente confundidas com manchas de sangue. A cor vermelha, na verdade, ajuda a proteger a alga dos fortes raios UV. Há cerca de 2 milhões de anos, um reservatório de água altamente salina surgiu sob a geleira Taylor, isolado da luz, do oxigênio e do calor.
À medida que essa água carregada de sal atravessa delicadamente uma fenda na geleira, reage com o oxigênio do ar. Isso cria uma cascata cor de ferrugem de tirar o fôlego. Um fenômeno chamado cachoeiras de sangue se formou nessas condições. É um espetáculo visual e uma maravilha científica. Só é possível chegar à geleira de helicóptero ou de navio de cruzeiro, pois ela fica em um local exclusivo. O nome descreve a cena. A visão do líquido vermelho escarlate escorrendo lentamente, manchando a superfície branca imaculada da geleira Taylor e do lago Bonney abaixo. Apesar das aparências, a substância não é sangue de verdade ou água atingida por algas vermelhas, como especulado pelos primeiros pioneiros da Antártica. A impressionante tonalidade ocre emana de um lago subglacial incrivelmente salgado que está isolado sob a geleira há milênios. Por falar em lagos e reservatórios, há um lugar especial chamado Lago Hillier, no leste da Austrália. Ele faz parte de um grupo de lagos com uma cor rosa chiclete vibrante e fica na borda da Middle Island. É cercado por um fino anel de areia e uma bela floresta de árvores de casca de papel e eucalipto. A tonalidade rosa única é um pouco misteriosa. Os cientistas não têm certeza sobre a origem dessa cor. Alguns acham que pode ser algas verdes, que possuem um pigmento vermelho alaranjado, ou um tipo de micro-organismo. Outra possibilidade é uma alta concentração de camarão de salmoura rosa. Os turistas geralmente apreciam a vista deslumbrante do Lago Hillier a partir de um helicóptero ou avião. Mas se você visitar o local, há um bônus interessante. Ele é muito salgado, mas não prejudicial. Portanto, pode realmente nadar ali. Devido ao alto teor de sal, é fácil flutuar como uma rolha na água. Vamos alegrar ainda mais o ambiente. Um parélio é uma visão fascinante e rara. Para verão, é preciso ter sorte e condições certas. Especificamente, o sol precisa estar em um ângulo de 22 graus. O céu deve ter nuvens cirrus ou cirrostratus, que contêm cristais de gelo. Quando tudo se alinha perfeitamente, as nuvens, o sol e o seu ponto de vista, você será presenteado com parélio, que também é conhecido como sol simulado. Esse fenômeno cria um efeito impressionante em que o sol parece estar rodeado por um halo gigante de luz. Você verá 2 sóis adicionais nas bordas desse halo. Esses extras às vezes parecem menores do que o real e podem ter pontas ou coroas irradiando deles. Agora temos um fenômeno recém-descoberto: lagos e rios atmosféricos. Eles são tão intrigantes quanto seus nomes sugerem. Também são conhecidos há um pouco mais de tempo e bastante extraordinários. Esses rios podem se estender por até 1.500 quilômetros de comprimento e 640 quilômetros de largura. Basicamente, são correntes de vapor de água no céu. Quando descem, podem liberar uma quantidade enorme de água, às vezes equivalente ao fluxo de 25 rios Mississippi. Há também lagos atmosféricos, para aqueles que acham os rios atmosféricos um pouco exagerados. Esses são grandes corpos de vapor de água, semelhantes a lagos flutuando nas nuvens. No entanto, não se movem tão rapidamente quanto os rios. Estima-se que um lago atmosférico encontrado sobre o Oceano Índico contém água suficiente para formar uma poça rasa de quase 1.000 quilômetros de largura. Esses lagos normalmente se desenvolvem em áreas quase sem vento, geralmente perto do Equador e das regiões costeiras, e podem persistir por quase uma semana, flutuando sem pressa e muitas vezes levando chuva para regiões secas e áridas. O campo magnético da Terra esconde uma história fascinante. Acontece que ele está ficando mais fraco a cada dia. Na verdade, tem sido assim nos últimos 3.000 anos, e se essa tendência continuar, poderemos ter problemas dentro de um milênio. Qual é o problema? Bem, imagine o seguinte: o norte magnético se torna sul e vice-versa. Uma loucura, não é? Quando isso acontece, o escudo magnético protetor do nosso planeta pode enfraquecer, permitindo que mais raios cósmicos nos atinjam. Essas partículas de alta energia do universo podem causar mau funcionamento eletrônico em nossos satélites e produzir elementos que podem ser prejudiciais para nós. A última vez que ocorreu uma inversão de polaridade foi entre 772.000 e 774.000 anos atrás.
Felizmente, a humanidade tem algumas pessoas muito inteligentes que estão investigando a história do campo magnético da Terra. Elas retiram núcleos de sedimentos do fundo do mar e estudam a magnetização dos fósseis para descobrir quando essas inversões ocorreram no passado e quando poderão ocorrer novamente. Outro grupo de pesquisadores está estudando a Anomalia do Atlântico Sul, SAA, uma vasta região do campo magnético da Terra que é cerca de 3 vezes mais fraca do que o campo nos polos. Usando dados de vários satélites, eles estão tentando descobrir o que está causando a SAA e como ela pode mudar no futuro. Isso pode nos dar uma ideia de como um campo magnético enfraquecido pode afetar nossos satélites e nosso planeta. É claro que a nossa geração não estará aqui para testemunhar essas mudanças, mas isso nos faz pensar em como seria o planeta de cabeça para baixo. Magneticamente, é claro. Os astrônomos da NASA também anunciaram que, daqui a 4 bilhões de anos, a galáxia da Via Láctea terá um grande brilho. Depois de uma colisão cósmica que vai abalar as coisas. Não estou falando de um pequeno acidente de carro. Estou falando de uma colisão titânica com nossa vizinha galáxia de Andrômeda. A humanidade terá que segurar seu capacete espacial para esse evento, pois o Sol pode ser lançado em uma nova região da galáxia. No entanto, nossa Terra e o Sistema Solar provavelmente não serão seriamente afetados. Parece difícil de acreditar. Então, como é possível? O telescópio espacial Hubble da NASA fez algumas medições rigorosas do movimento de Andrômeda. Embora as galáxias se choquem umas com as outras, as estrelas dentro de cada galáxia estão tão distantes que não colidirão com outras estrelas durante o encontro. Entretanto, as estrelas serão lançadas em órbitas diferentes em torno de seus novos centros galácticos. De acordo com as simulações, nosso sistema solar provavelmente será arremessado para muito mais longe do núcleo galáctico do que é hoje. Deixe seus telescópios de lado, pois não é necessário começar a contar os anos. Esse evento provavelmente está programado para daqui a cerca de 4 bilhões de anos, portanto as chances de presenciá-lo são 0. Saturno está perdendo seus anéis. Felizmente, nós também não estaremos aqui para testemunhar esse triste acontecimento. Aparentemente, os anéis estão sendo puxados para Saturno como uma chuva empoeirada de partículas de gelo, tudo sob a influência do campo magnético de Saturno. De acordo com a pesquisa da NASA, a chuva de anéis está drenando uma quantidade de produtos de água que poderia encher uma piscina olímpica dos anéis de Saturno a cada meia hora. Todo o sistema de anéis provavelmente desaparecerá em 300 milhões de anos. Os cientistas acreditam que devemos nos considerar sortudos por ver o sistema de anéis de Saturno, já que ele parece estar no meio de sua vida útil. Mas se pensarmos dessa forma, que os anéis ao redor dos planetas são todos temporários, há uma chance de termos perdido os sistemas de anéis gigantes de Júpiter, ou os de Urano e Netuno. Atualmente, esses planetas têm apenas anéis finos ao seu redor. Há muito tempo, os cientistas discutem se Saturno foi formado junto com seus anéis ou se o planeta os adquiriu mais tarde. A nova pesquisa favorece o segundo cenário, indicando que é improvável que eles tenham mais de 100 milhões de anos, enquanto o próprio Saturno tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O que fez com que os anéis aparecessem? Bem, existem algumas teorias. Uma delas sugere que os anéis podem ter se formado quando pequenas luas geladas em órbita ao redor de Saturno colidiram, talvez porque suas órbitas tenham sido bagunçadas por um puxão gravitacional de um asteroide ou cometa que passava. Quem sabe como será a aparência dos seres humanos no futuro? É improvável que vejamos grandes mudanças em nosso tempo de vida. Mas vamos fazer uma viagem ao futuro e refletir sobre o que poderemos nos tornar. Será que nos tornaremos ciborgues com todos os tipos de implantes de máquinas legais? Ou talvez nos tornemos uma espécie híbrida de seres biológicos e artificiais? Para entender nossa evolução futura, precisamos dar uma olhada em nosso passado. Há 1 milhão de anos, o Homo sapiens nem sequer existia. No entanto, havia algumas outras espécies semelhantes, como o Neandertal. Avançando para os dias de hoje, os seres humanos se tornaram mais altos e mais robustos. Talvez, no futuro, fiquemos menores para economizar energia, já que a previsão é de que nosso planeta ficará cada vez mais cheio. Por falar em planetas lotados, viver nessas novas condições significa que temos que nos adaptar e rápido.
Estamos constantemente interagindo com muitas pessoas e lembrar nomes está se tornando uma habilidade crucial. Felizmente, a tecnologia pode nos ajudar com implantes cerebrais que melhorarão nossa memória. No futuro, também poderemos ter tecnologias mais perceptíveis como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial com uma câmera que pode ler diferentes frequências de luz. Embora a previsão de 1 milhão de anos no futuro seja pura especulação, podemos usar a bioinformática para fazer algumas previsões sobre o futuro imediato. As tendências demográficas sugerem que as áreas urbanas se tornarão mais diversificadas geneticamente, enquanto as áreas rurais se tornarão menos diversificadas. E quanto ao espaço? Se acabarmos colonizando Marte, nossos corpos poderão mudar devido à baixa gravidade. Talvez tenhamos braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos primos neandertais. No futuro, nossa Lua também testemunhará algumas mudanças drásticas. Nós sentiremos falta dela. Em cerca de 5 bilhões de anos, as coisas ficarão realmente interessantes nesse canto do universo. Por enquanto, o Sol está relaxando em sua fase principal, apenas queimando hidrogênio como ninguém mais no mundo. No futuro, durante a fase de gigante vermelha, o Sol vai inchar como um balão até que sua atmosfera se estenda e engula nossas amadas Terra e Lua. Nosso satélite natural, que já está se afastando da Terra, vai se deformar sob a influência do Sol. Sua órbita ficará toda distorcida e ele acabará mais próximo da Terra durante a fase de lua nova do que durante a lua cheia. E essa não é a pior parte. Se deixada sozinha, a Lua continuaria a se afastar da Terra até precisar de quase 50 dias para nos orbitar. À medida que o Sol continua sua própria jornada, sua atmosfera se arrastará sobre a Lua e fará com que sua órbita decaia. Por fim, a Lua será despedaçada em um impressionante anel de detritos que circundará a Terra. Estamos falando de todas as suas montanhas, crateras e até mesmo das pegadas e bandeiras que deixamos lá, tudo espalhado pelo campo de detritos. Há uma chance de que o Sol perca massa suficiente para poupar a Terra e a Lua da aniquilação total. Se tivermos muita sorte, o Sol perderá 20% de sua massa e estaremos sãos e salvos. No momento, tudo não passa de teoria, pois ainda não vimos uma estrela gigante vermelha durante essa fase. O próprio universo também pode ficar completamente escuro um dia. Os cientistas não conseguem prever isso com certeza absoluta, mas podem fazer algumas suposições fundamentadas. No momento, nosso universo tem 13,77 bilhões de anos e ainda está produzindo novas estrelas à torto e à direito. Disse que, eventualmente, após cerca de 1 trilhão de anos, a última estrela nascerá. Essa estrela final será um tipo pequeno, uma anã vermelha com apenas uma fração do tamanho do nosso Sol. Essas estrelas são campeãs em viver vidas longas, bebendo lentamente hidrogênio para manter suas reações de fusão, mas nem mesmo elas podem durar para sempre. Se avançarmos cerca de 100 trilhões de anos, a última luz se apagará. O universo ficará escuro e solitário, mas felizmente não estaremos aqui para ver tudo desaparecer. Cerca de 800 mil anos atrás, eu não estava por perto, um asteroide gigantesco voou pelo espaço e despencou em direção à Terra. Ele atingiu nosso planeta com uma força enorme e cobriu 10% dele com pedaços de detritos rochosos, pretos e verdes brilhantes, conhecidos como tectitos. Eles são pedaços de rocha que se liquefazem com o calor do impacto de um meteorito. Em seguida, esfriam e ficam parecidos com seixos escuros e vítreos. Uma trilha desses tectitos espalhou-se pelo sudeste da Ásia e chegou ao leste da Antártica. É assim que os cientistas sabem que aconteceu a queda de um meteorito gigante. Eles passaram quase 100 anos tentando encontrar a cratera gigantesca causada pelo impacto. Mas os tectitos estavam muito espalhados, por isso não se conseguia identificar a localização exata. Até recentemente, uma equipe de especialistas de diferentes universidades tentou descobrir o marco zero do impacto do meteorito. Eles investigaram várias crateras na China e no Camboja, mas nenhuma parecia ter sido criada pela queda de um meteorito. Os especialistas então decidiram investigar o Laos, país onde foi descoberto o maior e mais concentrado número de tectitos. Após eliminar todas as crateras visíveis, a equipe surgiu com uma nova teoria. E se o local estivesse escondido por algo? Em busca dele, os cientistas mediram as leituras da gravidade em diferentes partes por todo o Laos.
No lugar onde havia uma antiga erupção vulcânica, abaixo de camadas espessas e densas de lava vulcânica resfriada, eles descobriram uma grave anomalia gravitacional. Uou! Tratava-se de uma cratera grande e alongada, com mais de 90 metros de profundidade, se espalhando por 13 quilômetros de largura e 18 de comprimento. Com base na localização e no enorme tamanho do buraco, os cientistas acreditam que seja o local do impacto do antigo meteorito. Enquanto isso, mais de 2 bilhões de anos atrás, muito antes da era dos dinossauros, a Terra foi atingida por um dos maiores asteroides que já se chocaram com o nosso planeta. O corpo espacial tinha aproximadamente de 10 a 14 quilômetros de diâmetro e criou a maior cratera de impacto da Terra, chamada de Vredefort. Você pode encontrá-la na atual África do Sul. Quando foi formada, tinha um diâmetro gigantesco de 300 quilômetros. Ao longo dos séculos, a enorme cratera foi lentamente erodida e se transformou no Domo de Vredefort. É uma formação de colina rochosa, que foi o local central do impacto do asteroide. Essa formação é tão grande que pode ser vista do espaço. Hoje é um patrimônio mundial reconhecido. É também o lar de várias cidades e comunidades que incentivam os turistas a visitar o local. Em 1943, um piloto desviou-se de sua rota de voo normal para evitar condições climáticas perigosas. Voando sobre Quebec, no Canadá, ele avistou uma grande bacia perfeitamente circular. Foi assim que a cratera Pingualuit foi descoberta. Há cerca de 1.400.000 anos, um meteoro atingiu o local, criando essa cratera de impacto pequena, mas profunda. Tem diâmetro de 3 quilômetros e profundidade de 400 metros. Um lago de águas azuis profundas formou-se no fundo da cratera. Acredita-se que ele contenha uma das águas mais puras do mundo, uma vez que não há entradas ou saídas. Isso significa que é preenchido apenas por chuvas e neve derretida. O lago é o lar de uma espécie de peixe, a truta do Ártico. A bacia de Sudbury, também no Canadá. Formada há mais de 1,8 bilhão de anos, é uma das maiores e mais antigas crateras de impacto do planeta. Está localizada em Ontário. Mas o resultado da colisão foi tão forte que seus destroços foram encontrados a 800 quilômetros de distância, em Minnesota. Ao contrário da maioria das crateras de impacto que tem uma forma circular, a bacia de Sudbury é oval. Tem 62 quilômetros de comprimento, com uma largura de 30 quilômetros. O local do impacto original pode ter tido espantosos 16 quilômetros de profundidade. Mas sua versão moderna é muito mais superficial. O asteroide que criou a bacia carregava uma alta concentração de minerais naturais. Isso tornou o solo do buraco incrivelmente fértil. Hoje, é o lar de inúmeras fazendas de frutas e vegetais. Essa formação de cratera única da bacia de Sudbury foi usada para treinar os astronautas da Apollo antes de embarcarem em suas missões à Lua. Talvez o meteorito mais famoso de todos seja o Chicxulub. Ele foi o responsável por exterminar 75% de toda a vida vegetal e animal da Terra, incluindo os dinossauros. Seu diâmetro era de 10 quilômetros quando atingiu nosso planeta, há 66 milhões de anos. A cratera fica na costa do México, escondida nas profundezas do leito do mar. Tem cerca de 150 quilômetros de diâmetro e 19 de profundidade. Recentemente, os cientistas conseguiram perfurar profundamente o pico mais alto do buraco de impacto para coletar amostras de rocha. Eles descobriram que o desaparecimento dos dinossauros não foi causado pelo tamanho gigante do meteorito ou pela escala da explosão. Foi por causa do local exato onde atingiu a Terra. O meteorito se chocou com uma parte do nosso planeta que estava densamente preenchida com um composto mineral chamado gipsita, um mineral de sulfato macio que normalmente é usado como fertilizante. A colisão lançou tanto enxofre no ar que bloqueou o Sol. Isso causou o longevo inverno escuro que condenou os dinossauros. Uma das crateras mais jovens do planeta é a de Barringer, em Winslow, no Arizona. Ela também é uma das mais bem preservadas da Terra. Foi formada há 50 mil anos, quando um meteorito pesado, feito principalmente de ferro, despencou do espaço. A atmosfera da Terra mal diminuiu a velocidade do grande pedaço de metal, que colidiu com o solo com uma força incrível e vaporizou com o impacto, deixando poucos vestígios. O buraco deixado por esta poderosa explosão recebeu o nome do homem que a identificou em 1903. Era um engenheiro de Minas chamado Daniel Barringer. O diâmetro é de 1.200 metros e atinge 170 metros de profundidade. A família Barringer ainda é proprietária do local até hoje. Você pode visitá-lo e fazer uma excursão guiada ao redor da borda da cratera. A de Popigai, na Sibéria, é uma das mais interessantes da Terra.
O impacto de asteroide há mais de 35 milhões de anos formou essa enorme bacia. A cratera tem 100 quilômetros de diâmetro, o que a torna a quarta maior do mundo. É um local único, pois abriga um dos maiores depósitos de diamantes do mundo. A intensa pressão da colisão transformou o grafite do ponto do impacto em diamantes. Os cientistas dizem que o buraco contém trilhões de quilates de diamantes, mas ninguém nunca os extraiu devido à localização remota e à falta de infraestrutura. No ano de 1530 a.C., um meteoroide entrou na atmosfera terrestre antes de se despedaçar. Os fragmentos em chamas do meteorito choveram no planeta e se espatifaram na superfície. Como resultado, um grupo de crateras apareceu em uma pequena ilha da Estônia, Saaremaa. A maior é um círculo perfeito de 110 metros de largura, além de 20 de profundidade, e é preenchido com água azul. 8 menores que apareceram durante a colisão podem ser encontradas em um raio de 800 metros da maior. O impacto dos fragmentos do meteorito fez com que as árvores da ilha pegassem fogo. Quase todas as florestas foram queimadas. Felizmente, elas cresceram novamente e as crateras são um destino popular para caminhadas pelos turistas. O meteorito atingiu a área que hoje conhecemos como Quebec, no Canadá, há cerca de 200 milhões de anos. Essa colisão criou a sexta maior cratera de impacto do mundo. Ele tinha um diâmetro de 64 quilômetros. Ao longo dos séculos, a borda externa dela se encheu de água. Agora, o local é conhecido como Reservatório Manicouagan. O lago que se formou é tão grande que pode ser visto do espaço, e sua forma estranha lhe valeu o apelido de o Olho de Quebec. A cratera de meteorito mais antiga do mundo fica na Austrália Ocidental. A de Yarrabuba tem 2,2 bilhões de anos. Essa recebe o meu voto para o melhor nome entre essas formações. O local do impacto é tão antigo que a cratera original foi completamente erodida. O diâmetro da Yarrabuba era de cerca de 30 a 70 quilômetros. Os cientistas conseguiram descobrir a idade analisando os cristais e minerais antigos encontrados no local. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o Sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso.
São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pândo. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos?
Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático. A Floresta Dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores. Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará 1 ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá, uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no Polo Norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos, mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 km². Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo.
Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente. Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra. Os locais os chamam de Las Bolas, que significa simplesmente as bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes, gabro, calcário e arenito. E parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de Naga. O tamanho das luzes varia. As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá. Os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A Chaleira do Diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. 10 dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80 foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O Parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Xanay-Timpixca, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo. Tchau! Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento.
empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Wilina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes, e a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo. Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim-sedimentares, ou slumps, e o Wilina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros. Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que por sua vez provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e especialmente pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um supervulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal como o Kilauea e um supervulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por 1000. É assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar. Então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados. Aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um supervulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente, as chances de o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo, ou mesmo distante, são extremamente baixas. Foram apenas 3 na história da Terra, e não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente vir em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como 1,5 km de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim. Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta,
não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. É a falha de San Andreas, na Califórnia. Ela está pronta para a ruptura há anos, e os cientistas estimam que um terremoto ao longo desta linha provavelmente ocorrerá nas próximas 3 décadas. E quando acontecer, não será legal. Eles esperam uma magnitude de 8.0, que é comparável a alguns dos terremotos mais devastadores da história. É ainda mais perigoso porque a Califórnia é o lar de algumas das cidades mais populosas do oeste dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e São Francisco. Prédios altos são comuns por lá e particularmente vulneráveis a tremores subterrâneos. O terremoto de San Andreas pode causar muitos danos às cidades e ao campo. Na pior das hipóteses, o solo pode se abrir, destruindo edifícios, fazendas e mudando completamente a paisagem. Ainda assim, os cientistas acreditam que a probabilidade de tal terremoto é de apenas 7% nos próximos 30 anos. Então há uma chance bastante grande de nunca vermos isso em nossas vidas. No entanto, há outro perigo de terremoto não muito longe do anterior: o mega terremoto no Chile. O país fica logo acima da zona de subducção, uma área onde 2 placas tectônicas se encontram e ficam uma abaixo da outra. No local do encontro, o estresse é acumulado por causa de seu movimento contínuo. E uma vez que a tensão é excessiva, ocorre um grande tremor de terra. O Chile teve muitos terremotos nos últimos anos, e os cientistas estão preocupados que isso seja o preparo para um realmente grande. Eles acreditam que o evento pode acontecer antes do final do século e seja devastador para a área costeira. Mesmo tremores menores causaram tsunamis que inundaram a costa oeste, e um enorme como esse provavelmente levantará uma onda de altura incrível. O lado bom é que o Chile agora sabe se preparar com antecedência para os desastres naturais que se avizinham. E os geólogos têm certeza de que as pessoas serão capazes de fugir antes que o terremoto aconteça. Em setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington estava olhando para o Sol e de repente viu um clarão brilhante em sua superfície. Ele fez uma anotação em seus registros, mas só percebeu quão importante era alguns dias depois. A energia daquela explosão chegou à Terra e a atingiu diretamente, fazendo com que a aurora boreal surgisse acima de Cuba e queimando linhas telegráficas em todo o mundo. O fato apelidado de Evento Carrington foi uma tempestade solar. Essas tempestades atingem a Terra com bastante frequência, mas nenhuma delas foi tão poderosa quanto o Evento Carrington. Nem antes, nem depois. Mas em 2012, os astrônomos registraram uma explosão solar semelhante, cuja energia quase atingiu nosso planeta mais uma vez. Se tivesse sido apenas uma semana antes, estaremos em apuros. Hoje, a humanidade depende da eletricidade em quase todos os aspectos da vida. E uma tempestade solar poderosa mexeria muito com o campo eletromagnético da Terra. Todos os aparelhos elétricos desligariam ou entrariam em curto-circuito, e enormes transformadores que alimentam basicamente tudo ficariam fora de serviço. Levaria anos para repará-los, e o custo de um blackout tão massivo alcançaria trilhões de dólares. O pior de tudo é que a ciência é quase incapaz de prever tempestades solares, e mesmo se pudéssemos saber sobre elas com antecedência, seríamos impotentes para detê-las. A erupção ocorre em questão de segundos e leva cerca de 8 minutos para que as partículas atinjam a atmosfera da Terra, causando distúrbios. A queda de energia viria um pouco mais tarde, em 1 ou 2 dias, quando uma enorme nuvem de plasma chegasse ao nosso planeta. No momento, não há proteção contra explosões solares. E as chances de uma suficientemente poderosa para cortar toda a nossa eletricidade nos próximos anos são bastante altas, cerca de 12%. A única coisa boa sobre tudo isso é que agora sabemos dessa possibilidade e podemos pelo menos nos preparar com antecedência. Hey, não se esqueça de levar algumas roupas íntimas e meias. Você sempre precisará delas. Você já se perguntou qual foi o tempo mais longo que choveu sem parar? Até mesmo 1 hora de chuva pode ser um grande problema se você estiver em um local seco como o deserto do Atacama, na América do Sul. Isso pode estabelecer um recorde para esse lugar, mas em locais super chuvosos como na floresta amazônica, 40 dias caindo água podem nem chamar a atenção. É interessante notar que só temos registros de chuva onde as pessoas vivem e a registram. Muitas vilas e cidades ignoram toda a coleta de dados. Além disso, há muitos lugares na Terra desabitados, como florestas tropicais ou o oceano aberto. Portanto, nosso conhecimento sobre as chuvas é um pouco irregular.
Agora, se quisermos falar sobre recordes, o Havaí tem alguns. As pessoas de lá têm dias muito longos de chuva, especialmente nas ilhas onde os ventos vêm em direção às montanhas. De 1939 a 1940, foram registrados 331 dias seguidos de precipitações mensuráveis. Se você é uma pessoa que gosta de observar o tempo chuvoso em casa com uma xícara de chá, isso pode parecer ideal, mas precisamos ver o sol pelo menos de vez em quando. Tomar sol é bom para o corpo e para a alma. Obviamente, você obtém vitamina D. Apenas 5 a 15 minutos de luz solar algumas vezes por semana podem fazer uma grande diferença. E, você já ouviu a frase disposição de sol? Pesquisadores descobriram que as pessoas se sentem deprimidas quando não há muito sol por perto. Dias ensolarados nos deixam mais felizes. A luz solar aumenta a serotonina, que combate o mau humor. Essa serotonina não é apenas para se sentir bem, ela também ajuda a dormir e é boa para o coração. Quando o sol atinge sua pele, seu corpo libera algo chamado óxido nítrico, que acalma sua pressão arterial. Se ela estiver em ordem, significa um coração mais saudável. Agora, diga isso para as pessoas que tiveram que passar por 881 dias consecutivos de chuva. Sim, o recorde foi estabelecido com quase 3 anos completos de água caindo do céu. Isso aconteceu de 1913 a 1916 em Onomu, Maki, Havaí. Choveu como se não houvesse amanhã porque a região é uma floresta tropical. Como as nuvens produzem chuva? Ela se forma quando o ar úmido sobe ao céu e fica um pouco frio. À medida que ele esfria, minúsculas moléculas de vapor de água se amontoam, formando gotículas super pequenas que se parecem com uma equipe de nuvens fofas. Agora, dentro delas, as coisas ficam mais divertidas. O movimento do ar pode, às vezes, fazer com que essas gotículas se choquem umas com as outras e fiquem maiores. Em seguida, podem se transformar em cristais de gelo no alto das nuvens, onde faz frio. Esses pequenos companheiros de gelo ficam pesados o suficiente para cair, derretendo-se em água a caminho do solo. Não existe apenas um tipo de chuva. As gotas podem vir de todos os tipos de tempestades. As tempestades aparecem, fazem um respingo e depois vão embora. Elas podem despejar 1 tonelada de água em pouco tempo. Outras tempestades, como as de inverno, são mais tranquilas, permanecem por dias e são suaves, ou até mesmo podem ser de neve se estiver frio o suficiente. Normalmente o clima alterna entre os humores, é a maneira de a natureza equilibrar as coisas. Depois de um tempo tempestuoso, o sol aparece, o ar fica mais seco e podemos desfrutar de um céu limpo. Mas as coisas podem ficar interessantes se você estiver em um lugar com montanhas perto do oceano. Quando o ar úmido do mar as atinge, ele é forçado a subir sobre elas, criando chuvas que duram às vezes semanas. E se eu te dissesse que houve uma época na Terra em que a chuva caiu continuamente por 2 milhões de anos e mudou completamente o destino do planeta? No final da Era Permiana, há cerca de 234 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, teve início o período Triássico, marcado pelo início de uma longa temporada de chuvas. Esse fenômeno é hoje chamado de Evento Pluvial Carniano. Bem, foi assim que decidiram chamá-lo. Estudos recentes apoiados por evidências sugerem que ele não remodelou o planeta nesse sentido e que foi desencadeado pela combustão de carvão. A chuva também não foi contínua, portanto acabamos de desmascarar um mito aqui. Que bom! Em seguida temos a junção colunar. Esse é o termo sofisticado para os padrões que se formam em fluxos de lava, soleiras, diques e outros materiais rochosos. Essas criações de lava vêm em todas as formas e tamanhos. A maioria é vista como colunas retas e paralelas. Algumas têm curvas e larguras variadas. Elas podem ter até 30 metros de altura. As colunas são formadas pela pressão e pelo processo de resfriamento. À medida que a lava esfria, ela encolhe e forma rachaduras. Quando uma delas começa, a lava se move. Essas rachaduras se expandem até a superfície do fluxo. A água entra sorrateiramente na lava que está esfriando, fazendo-a resfriar rapidamente a partir da superfície, deixando sua marca nesses padrões. Devil's Postpile, na Califórnia, é um local de visita obrigatória se você quiser ver as juntas colunares. Mas ei, elas são encontradas em todo o mundo. Vamos levantar a cabeça para o céu e ver algo mágico. Os arco-íris de fogo, também conhecidos como arcos circunhorizontais, parecem chamas dançando sobre as nuvens. Para presenciar esse fenômeno, é necessário um tipo especial de nuvem chamado cirrus e o Sol a pelo menos 58 graus de altura no céu.
É uma colaboração VIP entre a luz do sol e as nuvens. Vamos detalhar melhor. Veja Londres, por exemplo. Ela fica a cerca de 51 graus ao norte. Então, desculpem os londrinos, mas não há arco-íris de fogo para vocês. Agora vamos para águas profundas para ver os círculos de plantações subaquáticos. Esses são padrões circulares gigantes encontrados em 1995, perto da costa do sul do Japão. Os moradores locais ficaram perplexos e os apelidaram de círculos misteriosos, como se o oceano tivesse um talento secreto para a arte na areia. O mistério foi resolvido em 2011. O artista improvável acabou sendo um pequeno baiacu de apenas 13 centímetros de comprimento. Os pesquisadores descobriram que os machos estavam em uma missão, passando de 7 a 9 dias construindo seus círculos nadando para dentro e para fora, e usando suas nadadeiras para esculpir vales no chão de areia. Eles decoram os picos de suas criações com pedaços de conchas e corais, transformando suas telas de areia em obras-primas. Ok, esses peixes não fazem isso por uma questão de arte. Os círculos curiosos têm um propósito. O oceano arenoso serve como ninho. Os movimentos de natação dos machos misturam as coisas, colocando as partículas de areia exatamente onde elas precisam estar. Quando uma fêmea passa nadando, o macho gira e dança, fazendo a areia girar ao redor. Se ela ficar impressionada e achar que ele é o escolhido, deposita seus ovos no coração arenoso do círculo. E pronto, mais um final feliz. Agora vamos dar uma olhada nas flores de gelo. Você já deve ter visto finas camadas de gelo que se parecem com pétalas delicadas e que, às vezes, surgem dos caules das plantas. O gelo tem a espessura de um cartão de crédito. Ele se forma quando o tempo está frio lá fora. O solo está úmido, mas não congelado, assim como os caules das plantas. Nem todas produzem essas flores de gelo, as condições devem ser adequadas. Veja como isso acontece. A água dentro do caule de uma planta é puxada do solo. Quando congela, ela se expande e racha o caule verticalmente. Ao atingir o ar frio, se transforma em gelo. À medida que mais água é puxada para cima através da rachadura, ela continua empurrando camadas super finas de gelo. O fato de uma flor de gelo parecer uma fita estreita ou mais larga depende do comprimento da rachadura. E a forma como ela se enrola e se molda nessas pétalas é aleatória, ou a razão pode estar na diferença de atrito ao longo das laterais da rachadura. Essas flores de gelo são únicas e delicadas e não duram muito tempo, derretem ou simplesmente desaparecem rapidamente. Para identificá-las, fique de olho na grama alta, especialmente em locais que não são muito cortados. Preste atenção à erva de ferro roxa, às amoras e às hastes das asas. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, no Japão, testemunharam um tipo de chuva que ninguém nunca tinha visto antes. Choveram girinos. As hipóteses são de que um vento forte os tenha levantado e carregado para o alto. A segunda teoria possível é que grandes aves aquáticas, como gaivotas, simplesmente os perderam enquanto voavam até seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram içadas do solo por uma tromba d'água e mais tarde caíram. Aliás, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também sapos e peixes em vez de poças d'água. E sim, pode haver chuva de minhocas também. Algumas pessoas afirmaram que já viram chuvas de cobras. Caramba! Foi numa linda primavera de 1876, no condado de Bath, Kentucky. A senhora Kraut estava fazendo sabão no quintal de sua casa, quando de repente percebeu que começou a chover carne. Não era moída, eram grandes pedaços de 7,5 centímetros de diâmetro, caindo direto sobre ela. 2 voluntários foram corajosos o suficiente para experimentar aquela carne de aparência cartilaginosa de origem desconhecida, e disseram que o gosto era igual ao de um cordeiro ou veado. Mas eles não entendiam muito do assunto, pois na verdade era bovina. Casos como esses também foram registrados na Europa, e a única explicação lógica para chuvas de carne é que bandos de urubus simplesmente deixem cair os pedaços que guardaram do almoço. Sem bagagem, seus corpos ficam mais leves e podem voar facilmente. Uau, eu gostaria de ver uma chuva de donuts! Chuvas não são incomuns em Oakville, Washington, mas esta ainda não tem uma explicação sólida. Em vez de gotas de água, as pessoas assistiam a bolas gelatinosas translúcidas caindo do céu. Essas pequenas coisas cobriram cerca de 50 quilômetros quadrados. Quem chegou muito perto desse tipo de chuva diz que se sentiu mal no dia seguinte. Os cientistas estudaram essas bolas e perceberam que continham glóbulos brancos humanos, mas outros testes posteriores mostraram que não eram verdade. Algumas pessoas pensam que podem ter sido águas vivas evaporadas, o que resultou em chuva, ou simplesmente resíduos de um avião comercial.
Quase a mesma coisa aconteceu em 2012, em Dorset, no Reino Unido. Durante uma tempestade de granizo, foram encontradas bolas de gelatina com granizo. Os pesquisadores coletaram essas bolas viscosas e as armazenaram em uma geladeira para estudar mais tarde. Mas isso se mostrou desnecessário, já que elas não derretiam à temperatura ambiente. Ninguém sabe ao certo até agora de onde elas vieram, mas a primeira ideia foi de que fossem ovos de algum animal aquático carregado por pássaros. Testes posteriores comprovaram que a substância gelatinosa era química e atuava como um bloqueador de água, usada em muitos produtos comerciais, até mesmo em cabos para protegê-los da água. As aranhas australianas são notórias e, para assustar as pessoas, aprenderam até a cair do céu. As chuvas de aranha são uma coisa muito comum na Austrália devido ao aumento de concentração delas. Elas sobem em árvores e depois giram fios de seda. Por isso o vento pode levá-las para longe. Normalmente, as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem em busca de lugares mais agradáveis para elas. Dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente caindo nessas teias, como se fossem balões. Se alguma vez viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e alinhando-se diretamente no ar. Os habitantes locais chamam isso de as bolas de fogo Naga. O tamanho pode variar, então esses círculos avermelhados podem ser tão pequenos quanto uma cereja, ou tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para este fenômeno, mas provavelmente é um gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que tudo se deve a uma serpente gigante que vive no Mekong. A tromba d'água tornádica é um tornado que não ocorre em terra, mas na água. A velocidade dele pode ser muito alta. A água é coletada e parcialmente puxada. Pode elevar peixes e até tartarugas para o alto. Na verdade, a chuva de peixes também pode ser aplicada por esse fenômeno climático. Algo semelhante pode ocorrer também na neve, mas é muito raro. Existem apenas 6 fotos desse fenômeno, 4 das quais foram tiradas em Ontário. Este evento climático exige que a água esteja quente o suficiente para produzir névoa, enquanto a temperatura do ar está muito baixa, quase impossível. Lava é vermelha, o céu é azul. Eu sou incrível maníaco e você também? Ok, eu inventei isso. Mas a parte sobre a lava ser vermelha pode mudar. Isso é verdade, especialmente se você a vir fluindo do vulcão Kawah Jan, localizado na Indonésia. Tem uma cor vermelha típica durante o dia, mas à noite transforma-se em um azul luminescente. Nenhum mistério por trás disso, apenas toneladas de ácido sulfúrico. Este vulcão também possui o maior lago de cratera ácida do mundo. A água lá é tão turquesa que dá vontade de mergulhar imediatamente. Mas você provavelmente já adivinhou que nunca deveria fazer isso. O fogo naquele vulcão também é azul, e é a maior chama do mundo em ascensão, até 5 metros de altura. Em alguns lugares a água pode parecer vidro. Lagoas de sal brancas parecem janelas ou até portais para um mundo abaixo delas. É a evaporação do sal que lhes dá essa aparência. E esses lagos podem ser encontrados na França e na Índia. Mas os lagos salgados de Cardill, na área da Baía de São Francisco, parecem ainda mais inacreditáveis devido às cores vibrantes. Os tons variam. Podem ser azul profundo, verde grama, laranja, carmesim, vermelhão e até magenta. A diferença de cor tem tudo a ver com os diferentes níveis de salinidade e os minúsculos micro-organismos que vivem nessas lagoas. Na costa do Mar Báltico, no distrito de Kaliningrado, na Rússia, há um parque nacional enigmático chamado Dancing Forest. Os pinheiros são todos tortos e retorcidos. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas daquela área um pouco mais estável. Foi provavelmente a areia instável que fez aquelas árvores se retorcerem dessa forma. Outra razão pela qual essas árvores são tão tortas podem ser os ventos fortes. Algumas pessoas afirmam que tem algo a ver com poderes sobrenaturais. Elas dizem que essa floresta é um lugar onde as energias positivas e negativas se encontram. Os habitantes locais acreditam que quem subir por um dos anéis dessas árvores terá um ano a mais de vida para desfrutar. O zumbido latejante em Taos, Novo México, enlouquece os habitantes locais desde os anos 1990. O som de baixa frequência não permite que ninguém durma normalmente. Embora os cientistas tenham tentado muito encontrar a origem dele, falharam. Já culparam dispositivos mecânicos e até animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, estava relacionado ao peixe-sapo. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália e em algumas áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-los.
Nuvens noctilucentes, ou simplesmente nuvens que brilham à noite, são tão raras porque, primeiro, só se formam no verão, e segundo, elas só podem ser vistas em latitudes entre 50 e 70 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Para avistar essas nuvens, o Sol já deve estar abaixo do horizonte do observador, mas elas precisam estar ainda sob a luz do Sol. E são as nuvens mais altas da atmosfera, que estão localizadas a cerca de 80 quilômetros de altura. Não podemos vê-las durante o dia porque estão muito fracas. Os anéis de fadas, também conhecidos como anéis de elfo ou anéis de pixie, são os anéis enigmáticos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Os cientistas não conseguem explicar por que esses fungos podem formar círculos quase perfeitos. Mas os supersticiosos afirmam que a dança das fadas queimaria o solo, causando o rápido crescimento dos cogumelos. A verdade é parcialmente verdade. Os cogumelos crescem em lugares onde a grama secou. O rio Amazonas, um dos mais longos do nosso planeta, se estende por 6.500 quilômetros, que é mais do que uma viagem de carro de Viena, na Áustria, a Nova Delhi, na Índia. Mas há um rio na América do Sul que bate o rio Amazonas 2 vezes. Primeiro, é mais amplo. Depois, ninguém nunca o viu. Trata-se de um gêmeo subaquático do Amazonas, chamado de Rio Ramsar, e corre 4 quilômetros abaixo dele. Os cientistas o descobriram há 10 anos, em 2011. Não pisque ou você perderá este fenômeno climático raro. Red Sprites são descargas elétricas no céu que se parecem um pouco com uma aurora. São superpoderosos, cerca de 10 vezes mais forte do que qualquer raio normal, mas duram apenas poucos segundos. Eles foram fotografados pela primeira vez em 1989 e ainda existem poucas fotos e gravações de vídeo deles. Para fazer um vídeo que mostre claramente um Red Sprite, são necessários cerca de 7.000 quadros por segundo. Bem... tô fora. A Lua, nossa pequena companheira, nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio. Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela, como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados. Mas que tal a Lua Negra, a Lua Azul, a Superlua? Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los. Preparem seus calendários. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Eu medi. Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância. Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar. A Lua tem acoplamento de maré com a Terra. É por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós. Existem algumas fases em um ciclo lunar. A Lua Nova é a primeira fase. O Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite. Então, não podemos ver a Lua. É quase invisível no céu. A Lua crescente é o crescimento gradual da parte iluminada. A Lua cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível. A Lua minguante é um declínio gradual da parte iluminada. E, por fim, outra Lua Nova. E todo o ciclo começa de novo. Um ciclo lunar tem 29 dias e meio. Então leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro. Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a Lua Negra, um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses, ou 2 anos e meio. Este termo não existe na astronomia, pois foi dado por astrólogos. Não é oficial e tem vários significados. Lua Negra pode significar a segunda lua nova em um mês. Normalmente, há apenas uma lua nova por mês, então ter 2 é um fenômeno raro. Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra, algo como anos bissextos. A Lua Negra também pode significar outra coisa. Por exemplo, geralmente, há apenas 3 luas novas para uma estação. Basicamente, uma nova lua a cada 30 dias. No entanto, se houver 4, Lua Negra significa a terceira. Há também alguns significados menos populares. Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem lua nova ou cheia. Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos. Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma lua nova normal. Mas durante uma lua negra, você poderá ver sua silhueta escura. É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade. Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio. Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno, você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes, assim como Júpiter e Vênus. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022. O fenômeno pôde ser observado na maior parte dos Estados Unidos, exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí. Aloha!
Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lua Negra, você já perdeu. Agora terá que esperar mais 2 anos e meio. A próxima Lua Negra acontecerá em setembro de 2024, por definição padrão, e em 19 de maio de 2023, por definição sazonal. Mas não se preocupe, você sempre pode ver outro evento astronômico. Era uma vez uma lua azul. Não estou tirando sarro da sua cara. Estou falando sério. Você ainda pode ver a lua azul. Bom, não literalmente, é claro. A lua não vai ficar azul. Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de segunda lua cheia em um mês. As luas negra e azul são semelhantes por definição, mas na verdade elas são o oposto uma da outra. Se a lua negra é uma segunda lua nova rara em um mês, a lua azul é uma rara segunda lua cheia. Ambas também acontecem a cada 29 meses. Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul. O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon, ou Lua Azul, foi inventado pela primeira vez pelo Almanaque dos Agricultores do Maine em 1937. Outro evento astronômico interessante é chamado de Superlua. Estoque telescópios e procure algumas colinas, porque você verá uma lua excepcionalmente brilhante e grande, como aqui só vemos nos filmes. O que exatamente significa uma superlua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular. Sua órbita é elíptica, e o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de perigeu. Uma superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu. Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante. Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal. Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar. Durante a ilusão lunar, a Lua está abaixo do horizonte e, visualmente, parece maior em tamanho. Das 12 ou 13 luas cheias em um ano, 3 ou 4 são superluas, mas a maioria delas não é muito significativa. Você provavelmente não verá nenhuma diferença. As mais interessantes são as raras e grandes superluas. Durante elas, a Lua realmente se torna grande. A última grande superlua ocorreu em 2016. Infelizmente, superluas em larga escala são raras e ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos. A próxima acontecerá apenas em 2034, mas podemos observar superluas menores, com bastante frequência. Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho. Há também um fenômeno oposto chamado microlua. Você provavelmente já adivinhou o que isso significa. Ele acontece quando a lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra. Este ponto é chamado de apogeu. Ocorreu uma microlua em 2022, no dia 29 de junho. Em 2023, poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto. Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos. A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares. Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste. Pare o vídeo. Descreva o que cada um desses eclipses significa. Vamos comparar a sua resposta com a definição correta. Você voltou? Ok. Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a Lua cobre total ou parcialmente o Sol. Esse fenômeno só é possível durante a Lua nova, quando a Lua em si não é visível. Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro, mas isso não é bem verdade. O eclipse lunar é um fenômeno no qual a Lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra. O eclipse lunar só pode acontecer durante a Lua cheia, quando a proximidade da Lua estiver com o nó de sua órbita. Se você respondeu certo, muito bem. Se não, não se preocupe. Muitas pessoas os confundem. Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro. Será visível na Europa, no sul e no oeste da Ásia, no norte e leste da África e no Atlântico. Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam, mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta. Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles e ver de quais partes da Terra poderão ser observados. E não se esqueça dos óculos especiais. Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência. Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses, mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro. Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África. Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso. A Lua é um satélite incrível. Você pode pensar que tanto faz, é apenas uma pequena rocha, mas na realidade são tantos os eventos interessantes relacionados a ela. Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários.
O vulcão Kawah na Indonésia não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível.
Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Damasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa rocha do equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados.